Olá pessoal, eu sou Elton de Andrade. Olá, eu sou Alberto. E voltamos para mais um programa Viagem. Hoje com a Jéssica Schuster, nutricionista aqui de Lajeado, né? Isso mesmo. Formada, trabalha, já tem empresas, né? Já tem empresa, aliás, Sim. já recebe clientes aí para a nutrição. Isso. Qual é o nome da tua empresa? Amatê. Amatê. Só que seja bem-vinda ao nosso programa José. de viagem. E a gente está muito curioso para percorrer pelas tuas viagens. Sim. Assim que acho que vai ser um programa bem interessante de hoje. Assim que vamos iniciar. Tu quer iniciar ou estou cheio de perguntas? Não, assim o programa, na verdade, já começou, né? vamos seguir. Tudo bem. Legal que tu tá ligado. Isso aí. Tá ligado. Tu também tá ligado, né? É verdade. Vamos verdade. lá. Ela começou com quantos anos a viajar? Ai, foi Muito há pouco cedo. tempo. Há pouco tempo? Sim. Na mas- verdade, né, do ano passado. Foi a maior parte das viagens. Meu Deus, Tá, então assim, eu mas tenho- agora deixa eu pegar essa. Então, olha só, gente, ela do ano passado, depois tu me cobra. Uruguai, Argentina, Espanha, Portugal, Inglaterra, Irlanda, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, República Tcheca. Importante, a República Tcheca, ninguém tinha passado aqui. Exatamente. Né, Tô Polônia, curioso. Tô curioso. Áustria, Hungria, Croácia, Itália, Vaticano e Marrocos, além de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão. Né? Tudo isso ela conheceu. E antes aqui eu perguntei para ela, tu tem algum país para falar mal? Ainda ela não tem, mas vai pensar. Tá? Eu queria começar pelo Rio de Janeiro. Sim. Rio de Janeiro foi a viagem mais recente. Então, estive no Rio, início de novembro, Sim, agora, com a família. Foi uma Sim, viagem com a família essa, né? Então, primeira viagem dos meus pais. É lindo o Rio. A parte que eu conheci, então fiquei bem encantada assim com todos os locais turísticos pelos quais a gente passou, né? Mas tem muita diferença social, né? Então isso eu achei interessante que a guia que nos acompanhou colocou para nós o tempo inteiro, né? O Rio tem duas caras. Então um lado que a gente conhece realmente, cidade maravilhosa, é lindo, né? Tem muitas belezas naturais, então as paisagens são incríveis, as praias são lindas, a água é linda. A temperatura, tudo, as pessoas, né? Mas tem um lado do Rio que também fica oculto dos nossos olhos, né? E dos olhos dos demais turistas, e que é a parte, então, mais humilde da cidade, né? Onde estão os trabalhadores. O que ela enfim. falou? O que ela falou para ti da parte não nobre do Rio? Que, sim, que não se tem essa infraestrutura, se tenta separar dos olhos realmente dos turistas, né? Porque lá é mais violento. Tem favelas mais violentas, né? A zona sul e a zona norte do Rio, elas têm uma diferença bem grande nesse sentido, né? Então, ambas têm favelas, mas até isso é diferente. Então, e existe muito forte essa exclusão, foi o que ela nos trouxe, né? Desde crianças, né? As crianças já sofrem preconceito e exclusão por serem de uma zona ou outra da cidade, né? E isso é bem interessante porque que bom que essa guia mostrou para vocês todo o pacote do Rio, porque também isso faz parte das viagens. Sim. Tu também percorrer e conhecer toda a realidade da cidade. Sim. Mas eu perguntei pelo Rio, por quê? Porque geralmente quando as pessoas estão na Europa, a ideia que eles têm do Brasil é qual? O Rio. Então, imagina quando tu estivesse na Europa, o que perguntaram para ti? Sim, justamente isso. Eu não conhecia o Rio de Janeiro e fui para o intercâmbio, na verdade, sem conhecer quase nada do meu país. Eu conhecia outros 3 estados brasileiros só, né? Então, eu fui pro intercâmbio que todas as pessoas te perguntam é o Rio. Ai, como é o Rio, né? E tu dizia, olha, sou brasileira, mas eu nunca fui pro Rio de Janeiro. Como assim, né? Então, era uma cidade que eu queria muito conhecer. Por causa disso, ela é icônica, né? Todas as pessoas com as quais eu conversei dizer que era brasileira perguntam do Rio, né? É o que elas conhecem do Brasil. Perguntavam para ti se sabia sambar? Sim, perguntava. E tu sambava? Eu não sambo, né? Mas eles têm essa ideia. E sim, se tem muito essa ideia, né? Mas o Rio, enfim, agora eu posso dizer, né, pra quem me perguntar, gostei muito. O que eu conheci do Rio, né? Rio, a cidade, capital e Búzios, é muito lindo. E sambar também? Sambar ainda não. Ainda não.
Na minha época de intercâmbio, no passado, era o lepo-lepo, né? Então, as festas nos faziam dançar o lepo-lepo, porque somos brasileiros, temos que dançar o funk do Brasil. Então, era isso, não era nem tanto samba, mas era funk. Isso na Espanha, tu Isso fizeste na Espanha. intercâmbio na Espanha. Sim, na Espanha. Através Através da Univates. do nosso futuro patrocinador Univates. Sim, eu recebi uma bolsa de estudos do Santander, mas foi tudo intermediado pela Univates. Que legal, que legal. E daí, através desse intercâmbio, qual é a cidade lá? Santiago de Compostela. Também Cidade teve uma menina que falou que esteve lá também. Depois eu vou lembrar o nome e te falo. E através de lá, então, tu foste todos esses países aqui? Sim. República Tcheca, essa menina não foi. O que tu poderia falar dessa? República Tcheca, eu conheci só a capital, Praga. Passei 2 dias em Praga. A cidade é linda, bem pequena. Eu não sei nem com o que comparar, mas enfim, tu consegue fazer toda a cidade andando tranquilamente, né? Então fiz um roteiro lá andando. O que é mais conhecido de Praga é o relógio astronômico, né? Então é na Praça Central. É lindo, assim, áreas de cidade medieval, então tem carruagens fazendo passeios pela cidade, então tu pode passear pelo centro de carruagem. O castelo de Praga também fica no alto de uma colina, então dele tu tem a vista de toda a cidade. É lindo, assim, a cidade. A arquitetura é sempre muito preservada, então é um passeio, parece que tu viaja no tempo, né? Sério? Toda a cidade preserva muito, assim, a sua cultura, a sua história, né? Então, a Ponte Vecchio, que é a ponte que tem lá também, é muito linda. E qual é a distância de onde tu estava? É bem distante. É bastante. Bom, de lá eu fui até a República Tcheca a partir da Alemanha. Então, mas eu fui da Espanha até a Alemanha de avião e depois eu fiz o trajeto de trem. Então, que era mais fácil para fazer. Sim, era mais fácil. E a língua? A língua lá é impossível. Sim, tcheco enfim, não. Pior que alemão. Não sei. Pior que alemão. Alemão é a minha descendência alemã, então eu falo alemão e entendo muito bem, né? Mas o tcheco é totalmente diferente, eu não entendia nada. E isso é o complicado de lá, né? Tu tá na capital, mas mesmo assim poucas pessoas falam inglês, então uma dificuldade é a língua. Então eu sabia falar inglês, mas mesmo assim eu sentia dificuldade no comércio, quando tu vai comprar algo, né? Então eles sabem assim o básico, né? E tu tem que ir na mímica e né? Good morning. Mas é muito legal. Sim. O engraçado é o brasileiro, né? Então tu diz que é brasileira, daí eles sabem dizer obrigado, eles falam obrigado, né? É o que eles sabem de português. E a gastronomia lá em República Tcheca? Ai, sim, comi muitas coisas boas. Mas lá é muito carne, assim que eu vi, carne de porco, de cordeiro, né? Muito carne. Então, e uns doces, assim, bem diferentes. Então, eles são muito caprichosos, assim, nas sobremesas. Então, expostos, assim, nas vitrines de padarias, né? Doces bonitos, né? Sim. Em 2 dias num país já deu para experimentar um pouco, né? Então, a dieta esses dias... Não, dieta viajando é muito complicado, realmente, né? Mas sempre tem frutas em todos os países diferentes que tu pode provar, né? Muitas coisas que tem aqui tem lá, em todos, né? Então, que legal. E daí tu foi para onde? Aproveitando essa parte... Da República Tcheca, eu fui para Polônia. Ah, que legal. Sim, fui para Polônia. Eu fiz toda a região ali mais ao leste da Europa, né? Tudo isso indo de uma para outra. Não voltei mais para Espanha. Fiquei mais de 20 dias fora viajando para passar por mais países. E Polônia, meu objetivo de ir para Polônia era visitar Auschwitz, que é o maior campo de concentração, né, da Europa. Ah, esse era teu objetivo? Era esse? Era o meu objetivo indo para Polônia, era esse. Era ir para a cidade onde tem um campo de concentração e conhecer. Foi o que eu fiz. Então fui até lá e conheci. Daí eu passei 6 horas dentro de um campo de concentração. 6 horas. E o teu sentimento para isso? Assim? Nossa, chorei, né? É muito triste mesmo. E foi tudo também preservado. Esse campo foi invadido pelas tropas quando ainda tinham algumas pessoas lá e os nazistas não conseguiram demolir, então, para acabar para tentar esconder, né? Então ficou tudo lá. Então as casas estão lá, os porões, o muro onde eles faziam as execuções, as salas onde eles eram colocados, enfim, as câmaras de gás, tudo lá.
Tem até um trem por onde eles eram levados, né, os judeus até os campos, então tá tudo lá, tá tudo preservado. Tá. E lá tu fizeste o percurso com que? Com guia? Ou... Com guia também. Era um guia polonês, que falava inglês, né, então ele ficou, enfim, 6 horas de tour, né? Deu para aprender muita coisa. E ele ficou todo o tempo nos acompanhando. São 2 campos, na verdade, então o trajeto entre os 2 a gente faz de micro-ônibus, mas, enfim, sempre com o guia nos acompanhando, explicando. Então, nossa. Tu aprende mais que na escola. Aprende muito. E eles têm muita... enfim, as salas do interior onde tu conhece, então, tem tudo. As malas dos judeus, que eles tinham que deixar no momento que chegavam, tão expostas. Cabelos que eles cortavam de mulheres, crianças, tá tudo lá. Os óculos, dentaduras, tudo que eles tiravam das pessoas, né? Tá tudo exposto. Então tu passa e vai vendo, né? As roupas, né? Tem a parte mais sinistra, que foi o momento que mais me abalou emocionalmente, foi um corredor muito grande, onde tem quadrinhos nas paredes com as fotos das pessoas. E o dia que elas entraram no campo e o dia que elas morreram, né? Então a maioria vivia muito pouco, vivia cerca de meses, né? E morria de fome, morria, né, por, enfim... Na missão, sim. Na missão. Que loucura. Mas vamos bem triste, né? Eu gostaria, antes de tu sair da Áustria, eu sei que é uma questão triste e tal, mas eu queria perguntar, não sei se tu chegou a conversar com alguma pessoa local para ver também como eles estão lidando também com isso, porque às vezes eu também escutei de outra entrevista nossa que ela falava assim que quando ela fez intercâmbio, quando estavam os poloneses em uma sala e chegavam os alemães, eles ainda tinham muitos assim, não sei como foi para ti lá, se tu chegou a conversar com alguma pessoa local, assim, nativa? Sim, não questionando sobre isso, sobre essa questão do Holocausto, mas o meu guia era polonês e ele tinha muita raiva dos alemães. Então ele dizia assim, eu não lembro bem as palavras, mas assim, com muita raiva, né? Esses alemães são loucos. Eles diziam que as crianças eram uma praga, que deveriam ser exterminados para não crescerem e se perpetuarem. As crianças judias, né? Então, ele dizia, eles são loucos. Ele falava assim, com raiva nas palavras, né? Na forma de dizer. Raiva ainda, né? Ainda. Exatamente. Mas isso era o que... Porque a família dele foi, né? Enfim, avós, então foram para campos. E na Alemanha, o que a gente sente é um sentimento, porque na Alemanha também tem o Memorial do Holocausto e muitas... lugares que eu passei também com guias e eles têm um sentimento muito grande de vergonha pelo que aconteceu. Então até hoje o assunto é debatido nas escolas para que não se deixe morrer, para que as crianças tenham esse sentimento também, né, do quanto isso foi errado, né? Mas eu acho bacana, é uma coragem que eles têm lá em falar, olha, nós erramos, pagaram, estão pagando até hoje essa questão aí, né? Mas vamos passar com... Que Deus tenha todos lá, os coitados que sofreram isso. No Brasil, a gente está sofrendo, não no Brasil, assim, né? o mesmo, né? No Brasil, 400 anos de escravidão. Não querendo comparar uma coisa a outra, mas aqui também a gente viveu uma realidade muito infeliz, né? Nesse sentido, assim, de diferenciação, né? Racial, então, enfim. Foi complicado. Ela é nutricionista, mas falou... como uma historiadora, né? Muito bem. Não, mas legal isso aí. E, bom, estavam falando assim da Alemanha, estava falando contigo isso, eu tinha uma ideia de que a Áustria era muito parecida com a Alemanha, mas tu tem outra ideia, como é? Eu conheci da Alemanha, Berlim, a capital, que... Enfim, muita miscigenação, né? Não se tem, assim, em Berlim, propriamente, além da catedral, tu não encontra muitos prédios históricos e tudo. E é totalmente diferente da Áustria, por isso a Áustria é muito preservada, a arquitetura é linda. E, enfim, né? Por toda a cidade onde tu passeia, os prédios seguem um padrão de arquitetura, né? E na Alemanha não se tem isso, é mais modernizado, Berlim, né? A outra cidade que eu passei é a capital da Saxônia, é Dresden. Uma cidade que foi totalmente destruída na Segunda Guerra e eles reergueram ela, né? Então, foi totalmente reconstruída há poucos anos, se vai se ver, né? Dresden, sim. Sim, quando acabou a guerra foi reconstruída. E a cidade toda, se tu vai conhecer,
ela parece muito mais antiga do que ela é. Então, tu sabe que ela foi construída há pouco tempo, mas eles têm, assim, um cuidado em preservar, né, a sua história. Então, foi totalmente reerguida e, mesmo assim, parece que tu tá passeando pela Idade Média, né? Então, muito interessante isso, né? E Berlim, não. Berlim é modernizado. Modernizado totalmente. Totalmente. Que legal. E a Croácia também. Então, tu fizeste esse tour, assim, Sim. Alemanha, Polônia, República Tcheca, Croácia. Sim, Hungria, antes da Croácia. Ainda conheci Budapeste. Ah. Sim, Budapeste também é linda, dividida pelo rio, né? Que tem Buda e Peste. Sim, linda. E após eu fui pra Croácia, então. A Croácia foi, acho que o país que eu mais amei, assim. Belezas naturais, nossa, assim, indescritível. A Croácia é linda. Então eu conheci o Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na Croácia, que é um parque com águas cristalinas, azuis, esverdeadas, verde esmeralda, assim, incrível. Isso é lindo. litoral, não? Isso é costa. É costa, é litoral, Então, né? Uma vez a Globo fez uma matéria sobre isso, Sim. Globo Repórter Especial. Eu conheci a parte da Croácia que é voltada para o mar, né? Mas esse parque é um parque no centro da Croácia. Então são lagos. É patrimônio mundial, né? Então é lindo. E passei também alguns dias, então, em Split, conheci muitas ilhas. Então, muito lindo. E após eu fui para Itália. Daí na Itália também viajei bastante. Sim, Itália, Roma, Vaticano. Assisti a missa do tem Papa. Um pouquinho de italiana também? Não, italiano não. Nada. Italiano não sei. Mas na Itália a gente fala espanhol e se vira muito bem Tranquilo. com o espanhol. Muito tranquilo. Sério? Na Itália? Sim, na Itália espanhol. Na Itália eu usei mais espanhol do que inglês. Diferente de outros países onde o inglês era o essencial, né? Latino, Era mais fácil para eles. Para eles entenderem. E Vaticano. Vaticano. E aí, tu passou lá na Polônia, viu toda aquela tristeza, foi lá descarregar no Vaticano. Não, porque é triste, né? É Essas muito coisas triste. depois. Sim. Aí tu foste depois ao Vaticano? Não? Sim, o Vaticano foi nos Chegou últimos a locais. assistir alguma missa, alguma coisa Sim. assim? Escrevi uma carta para a Prefeitura do Vaticano solicitando o ingresso para participar da missa do Papa. E consegui. E me retornaram. Sério? Tenho guardado a missa que eu recebi da A Prefeitura. carta, e tu não me traz essa carta Não, aqui. prefeitura, na verdade, porque é um país, né? O Vaticano é considerado um país dentro da Itália, né? Mas eles chamam de prefeitura do Vaticano, então recebi a carta dizendo onde eu poderia retirar meu convite e conseguir participar de uma missa do Papa Francisco, então, no Vaticano. Maravilha. Sim, foi lindo também, Papa outra experiência. Francisco, eu era Sim, o Papa Francisco. Argentina. Ele é sim, É querido. muito querido. Muito querido. É uma Ele piada, adora- é uma piada, é uma piada interna, mas ele adora os Adora argentinos. Argentina. Ele gosta muito. Ele levou 2 esses dias. O futebol, tá, pessoal? Ele levou Não, 2. foram 3 na verdade, mas Não, vamos. só 2 que a eu gente, vi. A gente não vai falar de Só dois- futebol porque Só 2 que eu vi. que Vamos pelo viajar interno com a Jéssica. aqui, sempre tá legal. nosso diretor Ela não falou puxa a orelha. Falou de Portugal e eu tenho uma... Não, mas só um pouquinho. Antes de passar da Itália, eu gostaria também, bom, a gente sempre escutava da gastronomia da Itália. Então, como foi para ti, assim, tu que é nutricionista na Sim. Itália, como foi isso? Olha, esperava mais. Nossas pizzas no Brasil são muito melhores. Digo isso para todas as pessoas que me perguntam. Ainda bem que não foi eles que descobriram a pizza. Sim, mas a Que cidade... inventaram, aliás. As cidades por onde eu passei na Itália, todas tinham pizza. A pizza para eles é algo muito tradicional. E massas, pizzas e massas, mas não se comparam às nossas. Não se Aqui compara. são muito boas. As massas lá são muito boas, mas as pizzas não. Então, foi normal, assim, né? Na verdade, não foi assim nada. Eu gostei, já foi normal. Eu preciso falar mal de um país que tu esperava. O pessoal chega falando, não, a Itália, comida maravilhosa, uma gastronomia. Não foi o que eu esperava. Não, a gastronomia da minha região, Galícia, na Espanha, a região onde eu vivia, era muito melhor. A Galícia, A é Galícia. verdade. Sim. Quer falar também da Galícia? A Galícia é linda. É meu segundo lar. Sério? Fora do Brasil. É linda. Opa! Nossa. Conta depois do programa, conta por quê. Ou agora, tu que sabe. Não, mas a cidade onde eu vivi, 6 Santiago, meses ficasse lá. Sim. 6 meses, né? É uma cidade muito acolhedora, tem uma qualidade de vida, assim, sem comparação. Então, as pessoas vivem muito bem lá. Tu observa que existe, sim, longevidade. Tem muitos idosos na cidade, né?
Então, muitos cafés, as pessoas têm o costume de sair da rua, irem aos parques, são parques lindos, muito arborizados. Eles que vivem a cidade vida, tem. então. Sim, realmente, assim, tu pode sair, lá o horário de almoço, por exemplo, era bem estendido, era diferente daqui, então, como das 14 às 16 horas, e se tu fosse dar uma volta na cidade nesse horário, tu via os bares e cafés cheios de pessoas, assim, conversando, então, né, é bem legal, é bem diferente daqui. E as tapas. E é só Sim. espanhol lá. Só Lá espanhol. é só espanhol. E galego, que é o idioma galego, oficial da que- Galícia, da região, né? O galego é semelhante a quê? É semelhante. É uma É, mistura de português, com espanhol. Isso Portunhol, aí. aí que vem a história do portunhol. É isso aí, é uma mistura. Exatamente. Porque a Galícia foi colonizada pelos portugueses e espanhóis. Houve disputa, né? Depois com os moros, as É, isso pessoas a de gente- Marrocos, eles mas têm, isso a têm uma gente não briga. pode falar. Eles têm uma briga. Senão a gente vai separar a Galícia. As ideias separatistas de novo. Eu sou separatista. Sim, vamos fundar um país, eu tô dentro. Sim, eu gosto disso. Legal. É interessante também porque, por exemplo, quando tu está falando assim, a qualidade de vida na Galícia, esse tipo de coisas, também, a gente tem também que entender que é uma construção, né? É Sim. uma questão que vai também, porque eles têm muito tempo. Por exemplo, Santiago de Compostela é uma cidade que tem muitos anos, né? Sim, E a Catedral de Santiago, sim, imagina. É muito antigo, nem se compara, né? A universidade onde eu estudei foi fundada antes de o Brasil ser descoberto. Então, é muito antiga. Como é que é o nome cidade, a Universidade de Santiago de Santiago Compostela. de Compostela. Esse nome mesmo. Uso sempre o mesmo nome. Sim. Barzinho, esse nome. o Caminho de Santiago. Caminho? O caminho de Santiago. Fez esse o Caminho de Santiago? Eu não fiz o caminho. Como que não fizeste? Ela é nutricionista, não precisa. Não é. Sim, realmente eu queria ter feito, mas na Galícia chove muito. Então, nos os meses iniciais que eu estava lá, metade do meu período, né, de 6 meses, chovia muito. Então, eu não fui por causa da chuva e tinha as aulas. E depois Você já era estava verão. viajando, eu tava viajando. Como eu viajei muito, eu fiquei, se somar os dias de viagem, dá quase 2 meses, né? Então, eu acabei ficando mais fora da Galícia para viajar pela Europa. E eu não fiz o caminho. Não fiz o caminho. Mas ainda vou voltar e fazer. Sim. Beleza, tem que voltar mesmo. Sim. Voltar para onde? Para Colômbia? Oh, ela ainda não foi na Holanda. Colômbia, é Eu ainda verdade. não conheci a Colômbia. É verdade, tá E esse convidada pra ir à roteiro? Colômbia. Espanha, Portugal, Inglaterra, Irlanda, França, Bélgica e Holanda. Foi um roteiro ou tu foi visitar de um a um? Meu roteiro foi, na verdade, fui para Espanha. E da Espanha eu comecei meu primeiro mochilão, que foi a minha primeira grande viagem, saindo da Espanha para Inglaterra. Daí eu fui para Inglaterra, fui para Irlanda, depois fui para Bélgica, França, Holanda e Portugal. Bélgica. E voltei para Espanha. Tu gosta de tomar cerveja? Tomei cervejas Lá lá. a Bélgica é boa mesmo? São realmente muito boas as cervejas. Eu fui em um bar beber cerveja que é muito famoso porque ele tem um menu, um cardápio de mais de 3.000 cervejas. Então é uma bíblia. O cardápio que eles te entregam é assim, enorme. Então, para tu escolher. E é muito, muito forte isso, a questão dos chocolates também, né? Não deu, né? Não, impossível. Não, Não, mas impossível. imagino que sempre nesses bares tem uma pessoa que diz, eu já vou na metade de toda a cerveja. Sempre tem Sim. pessoas assim que vão falando que estão tomando, mas eu acho que ninguém toma Não, 3.000 não, cervejas. não, impossível. Impossível. Imagina. Da Bélgica sim. fosse a Holanda rapidinho, Amsterdã? Sim, é tudo muito, tudo muito próximo. Foi próximo, tudo de trem, trem e ônibus. Eu fiz Trem esse e trajeto, ônibus. muito tranquilo. Que legal. Na Holanda, então, Amsterdã também. Muito E lindo. dentro desses roteiros, não sei se a gente vai conseguir falar de todos os países aqui, ó. Se tiver alguma coisa especial, corta a gente e fale. Né? Amigos, ficou muito lá? Daria para dizer, oi Maria, tudo bem? Abraço aqui no Brasil? Não? Não, Não ficou. mas na Espanha, porque eu vivi mais tempo, né? Nos outros países, como eram poucos dias em cada um, tu acaba conhecendo pessoas nos hostels, que foram os lugares onde eu mais me hospedei, né? Então eu fiquei mais em hostel do que em hotel. Então tu conhece as pessoas ali, mas todos estão viajando, cada um com seu roteiro, né? Com seus interesses. Então a gente acaba, sim, conhecendo muitas pessoas, mas eu não fiz tantas amizades, assim, que eu trouxe pra cá, né? Mas foi os amigos da Espanha Nem mesmo. para o teu Facebook também. Né? Pro Facebook, sim. Alguns estão lá. Alguns estão lá, estão lá. sim. Alguns certo. foram companheiros mesmo, né? Mas Inglaterra e Irlanda, fizeste, né? Tem Inglaterra. alguma coisa a falar desses dois países?
lindos ambos. É? Então, sim, aconselho todos que vão para a Europa que passem pelo menos pela Inglaterra, né? Porque é um país incrível. Londres foi o que eu conheci da Inglaterra e é a cidade assim modelo que eu fiquei para mim, né? Tudo funciona, tudo acontece, é tudo lindo e nossa, assim, é incrível. Uma cidade muito bem planejada, né? E lá eu vi realmente o que eu acho que o Brasil precisaria, né? Então, infraestrutura, assim, de transportes. Tu vê todos os tipos de pessoas, executivos, pessoas mais simples, todas andando de metrô. Transporte público funciona de verdade. Então, como tu vai incentivar no país que as pessoas usem menos carros, né? Enfim, que tenham um cuidado mais, essa ideia mais da questão ambiental, se o transporte público não funciona. É verdade. Né? E lá, em Londres, tu vê assim que funciona. Quando não tá o metrô funcionando, tem os ônibus. Então, da meia-noite às 6 horas da manhã tem ônibus, tu consegue ir a qualquer lugar da cidade e durante o dia tu tem muitas linhas de metrô disponíveis que te levam para qualquer lugar. Não é necessário ter um carro. Tu faz tudo de metrô ou de ônibus. Mas é cheio como São Paulo, não? Nossa. Não sei se tu andou de metrô em São Paulo. Andei de metrô em São Paulo. Tem diferença? Eu acho que é. São Paulo é caos, né? São Paulo, assim, dá medo. E em Londres não dá medo de andar de metrô. Não, eu acho que também a questão tem uns horários que são os horários mais chama, né? Que seria que teria mais pessoas, mas eu acho interessante porque eu conheço uma cidade aqui perto de nós que tem 80.000 habitantes, mas tem 100.000 carros, tá? Não sei se tu sabe qual é essa cidade. 100.000. Então... Isso é Lajeado. Tá falando de Lajeado. Exatamente. Porque cada carro... Quantos carros tem em tua casa? Nem fala, né? Nem fala. Tem mais que pessoas. Exatamente. Então, não, mais não chega mais não, é impossível, não sei. Tá? Mas, exatamente. Então, para ter uma ideia mais, eu acho que também é interessante esse tipo de experiências para tu também ir incentivando outros usos do transporte público, porque também as pessoas às vezes têm a ideia de que o transporte público é menos. Não, o transporte público é uma forma coletiva de ajudar também no meio ambiente. É exatamente isso. E aqui não se tem essa consciência, né? É como se eu tenho condições de ter um carro. Carro é muito status. Eu tenho condições de ter um carro, eu vou ter um carro. Eu não penso em questão ambiental, exatamente. Né? Qual o problema de usar transporte público, né? A Europa, todas as pessoas utilizam, seja avião, que lá também é muito barato, né? Mas metrô, trem, ônibus, né? É muito comum. E esse sentimento nós temos aqui, Jéssica. Tu vai a Porto Alegre e não tem esse sentimento, mas tem um outro problema, que daí é a violência. Sim. Meus primos moram lá, meus tios moram lá, e eles preferem andar de ônibus, preferiam andar lá no metrô, nem tem como, só tem quase a entrada só de Porto Alegre. Mas o problema nosso aqui realmente é isso. Se eu tiver um carro bom, eu consigo ter um emprego bom. Aqui já de alguns outros, né? Infelizmente. Ou felizmente. Vamos vender carro, vamos girar dinheiro aqui, vamos embora. Né? eu não vou falar disso, eu gostaria de falar de Marrocos, mas nós temos 30 segundos só para cada lugar. Nossa! Vamos lá então, um Macron. Marrocos. Os meninos te respeitaram lá? Sim. Então tá bom. Sim, respeitaram. Eles olham muito, né? Porque... Mas como também é muito turístico, o Marrocos, eles estão acostumados a verem turistas vestidas assim como eu estou hoje, né? De blusa, braços de fora, sem burca. Mas é incrível. Passei 7 ou 8 dias, não me recordo, no Marrocos. Nossa! Então, bastante. Sim, foi a viagem mais diferente de todas, né? O país mais distinto, uma cultura linda eles têm, então foi apaixonante. Fiz todo o roteiro que as pessoas que vão ao Marrocos geralmente fazem, então eu fui ao deserto do Saara, andei de camelo, passei uma noite dormindo no deserto para ver as estrelas, né? Então tudo isso eu fiz 4x4 na areia do deserto, então foi muito lindo. Que legal. E no Marrocos foi assim que mais me impactou, né? Eu vi neve subindo as montanhas, tem uma cadeia de montanhas que tem no Marrocos e geralmente tem neve lá na época do ano que eu viajei, né? Então, subi nas montanhas, vi neve, nevou enquanto que eu estava lá e 1 hora depois nós estávamos rumo ao deserto, né? Descendo as montanhas eu já vi areia do deserto. Então, questão de 1 hora, assim, o contraste foi enorme, né? Que legal. E eu não espero ver isso em outro lugar, né? Incrível. É verdade. E a alimentação? A comida muito diferente também. Muito gostosa. Provei
provei muitas coisas diferentes, mas assim, tudo muito saboroso. Eles têm temperos exóticos, eles usam muitos temperos naturais. Então, conheci farmácias naturais lá, né? E aqui não se tem isso, né? Então, eles usam muitos chás e usam muito plantas para fazer coisas naturais. Cosméticos, Jéssica, né? a Bettina pediu para te não falar do Uruguai e da Argentina, tá? O quê? Ela pediu. Porque acabou o tempo, mas eu vou te dar rapidinho aqui, se tu quiser falar sobre São Paulo, Maranhão, Lençóis Maranhense, não? Maranhão, eu participei do projeto Rondon pela Univates, então projeto social, e eu conheci o Maranhão através daí do Rondon, do projeto Rondon. No início do ano dias, passado. 20, 30. Foram 20 dias. 20 dias. 3 dias antes de ir pro intercâmbio, eu cheguei em Porto Alegre do Maranhão. Então foi uma viagem assim, coladinha na outra. Você viajou, tá quentinha essas viagens, né? Quentinha. Santa Catarina Santa Catarina é litoral, né? Foi que eu conheci. é a tua Sim. praia. A minha favorita? Não. É a tua praia, Santa Catarina. Eu adoro. É uma praia só aqui, Sim. ó. Pra quem gosta de frio, a praia do frio é aqui, né? São Paulo. São Paulo conheci quando fui a um congresso, foi minha primeira viagem em São Paulo. Então, também um congresso Frei internacional. Caneca, lá no Center Norte também não, tem tantos, Sim, tem tantos Rebouças, lugares, foi tem onde tantos eu lugares lá, né? É que se fala em praia, ele só quer falar em Cartagena, coisa assim. Não. Eu quero te... Preciso conhecer ainda. Tá convidado. Viu, Jéssica? Tá convidado. Esse menino aqui é da Colômbia, tá? É o Joey. Sim. Ele, meu parceiro aqui. E foi um prazer ter te recebido. Obrigada. Tá? Prazer foi meu. Aquilo que eu falei da Bettina não é verdade, tá? Tá. Mas mandamos um abraço a ela, beijo no coração da Bettina. E falamos com a Jéssica, nossa Nutri, te chama de nutricionista. Muito obrigada. Foi um prazer ter te recebido aqui. O Joey Muito aí tá... obrigado pelo estar compartilhando conosco as tuas viagens. E quando tu quiser aumentar teu histórico de viagem, vem e conversa de novo com a gente, com tá? certeza. É isso aí, eu quero aquela carta que tu recebeu do pai. É verdade. Por Passa favor, as fotos nos mande. também. Vou passar fotos também. Valeu, pessoal. A próxima semana a gente volta Até. pro programa Viagem, se Deus quiser. Até lá. Abraço.